Olá, pessoal, meus amigos que me acompanham, meus irmãos que me acompanham no canal, Conversando com a Bíblia, né? Bíblia, com a Bíblia. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam sendo protegidos pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Daniel, hoje com o capítulo 2, tá? Já está aí no canal o capítulo 1, hoje a gente vai continuar com o sonho do rei. Tá bom? E antes de começar, vamos orar, pedir a Deus suas bênçãos. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua presença aqui, nós pedimos a presença do Espírito Santo para que o Senhor nos guie, para que nós possamos entender o que a tua palavra tem para falar para nós. Abençoe a todos aqueles que estão vendo esse canal, todos aqueles que estão estudando a Bíblia contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Antes de mais nada, não esqueça de inscrever no canal, dá o like, dê o seu link, compartilhe e comente, tá? Para que a gente possa continuar estudando com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre Daniel capítulo 2. Eu já vou compartilhar com vocês aqui, tá? Para que fiquemos melhor, tá bom? Tema muito importante, deixa eu ocultar aqui e vamos em frente. Então a gente continua, hoje o tema é Daniel capítulo 2, tá bom? A gente parou lá no capítulo 1, a gente viu que Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar, eram escravos, lembra que a gente comentou, escravos, eunucos, sem chance, sem oportunidade, sem alternativa nenhuma, mas eles resolveram, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com todos os problemas, seguir ao Senhor, tá? Então, eles seguiram ao Senhor, não comeram da comida do rei, e viu que depois de 10 dias eles se tornaram mais sábios que os... A Bíblia até diz aqui, ó, no verso 20 do capítulo 1, que eles eram mais sábios que todos os magos, astrólogos que haviam no reino. Então, eles eram mais sábios que todos eles que haviam, tá? Então, aqui, no capítulo 2, 3 anos se passaram. Também 3 anos se passaram, eles já se formaram, Daniel e seus companheiros já estão graduados, tá? E a partir desse momento eles pertenciam à classe dos caldeus, tá bom? Então eles já faziam parte desse grupo. No capítulo 2:1 diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho, seu espírito perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei o seu sono, e quais vieram e se apresentaram. Bem, no capítulo 1 diz que 2 anos se passaram. Aí você fala assim, mas peraí, são 3 anos desde que Babilônia, que Nabucodonosor mandou trazer os cativos. Quer dizer, foi o tempo que ele destruiu Jerusalém. Mas eles ficaram 3 anos. Vamos entender algumas coisas. Os estudiosos dizem o seguinte, que naquela época a contagem, não só deles, mas os judeus também faziam isso, a contagem do rei era diferente da de hoje. Eu vou exemplificar para vocês. Eu entrei no Colégio Adventista de São Bernardo em 2018. Então, eu conto assim, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já estou há 7 anos no colégio. Então, 24, 7 anos. Só que se a gente fosse dessa época, eu fosse um rei babilônico, fosse um rei assírio, até porque os reis assírios era bagunça danada, tá? Rei assírio, tá? Rei mesmo de Judá, eu iria contar assim, que eu entrei em 2018, então contaria 19, 20, 21, 22, 23 e 24, 6 anos, tá? Então, essa é uma pequena diferença que tem, tá bom? E a gente nota aqui que aconteceu com o rei. Aqui diz que o rei teve um sonho, né? O rei teve um sonho e esse sonho o perturbou, tá? Ele diz aqui, ó, um sonho que lhe perturbou, e aí ele mandou chamar todos eles. No verso 3 diz assim: e o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho,
tive um sonho, e para saber o sonho que está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siríaco, ou aramaico, tá aqui. A partir desse ponto, desse capítulo, do verso 4, a Bíblia esse capítulo passa a ser escrito em aramaico, tá? Lembra que eu falei no vídeo passado que uma parte é escrito em hebraico, outra parte em aramaico. Do capítulo 1 até o verso 4, o verso 3 do capítulo 2, ele é escrito em hebraico. Aí ele começa a ser escrito em aramaico aqui do verso 4 até o capítulo 6. O verso 7 volta a ser escrito em hebraico, tá bom? Então os caldeus disseram em aramaico, ou siríaco, depende da tradução. Ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e declararemos a interpretação. Lógico, básico. Se alguém sonhou, a pessoa vai chegar e vai dizer, ó, eu tive um sonho. A gente vai perguntar, qual foi o sonho? Ah, sonhei isso, sonhei aquilo. Então, tudo bem, fala para nós e nós vamos interpretar o sonho, né? A partir do verso 5, aí vem aquele negócio, respondeu o rei aos caldeus, a coisa tem me escapado, se não me fizer saber o sonho, sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vocês me declararem o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, recompensas, grandes honras, portanto, declarai-me. Olha só a loucura do rei. O rei chega e fala assim: gente, eu tive um sonho, tal, beleza, então conta o sonho aí. Não sei, eu não sei o que sonhei. Imagina se alguém vai estar na cabeça de outro para saber o que é que essa pessoa sonhou, tá? Mas isso não era um negócio estranho, tá? Porque no livro Segredos de Daniel, esse livro é maravilhoso, tá? De Jacques B. Dolkin, ele diz. Dolkan, deve ser, né? Não sei, eu quero escrever. Ele diz o seguinte, né? Que é, não era estranho, tá? Isso, o que o rei pediu não era assim algo exagerado, uma emoção exagerada, é porque ele diz assim, ó, em Babilônia a sociedade considerava os sonhos como mensagens divinas e às vezes os compilavam em livros de sonhos. As pessoas chegavam a passar a noite em um templo para receber mensagens divinas. Era costume dessa geração, desse povo, dessa região, eles quererem a interpretação dos sonhos. E não é algo estranho, porque nós vemos hoje, tem gente que também sonha aí, eu sonhei com não sei o quê, e aí, como é que foi? Eu não nasci adventista, e eu lembro que tinha vários, quando eu era criança, eu vi os amigos do meu pai, do meu padrasto, e meu padrasto também falava, nossa, eu sonhei com tal coisa, sonhei com tal pessoa, vou jogar no bicho. Quem não nasceu em berço adventista e os pais jogavam vão entender. Ah, eu sonhei com alguma coisa. Então vamos jogar no bicho. Vou jogar no bicho, vou jogar não sei o quê, vou jogar nisso. Olha, quem já não ouviu falar, sonhar com não sei o quê dá sorte. Sabe, isso já vem há muito tempo, não é de hoje. Mas só que nesse período eles tinham esse negócio com o sonho, porque o sonho para eles era muito importante. Tanto que eles fizeram, né, melhor, eles tinham livros dos sonhos. Os egípcios tinham o livro dos sonhos, os babilônios tinham os livros dos sonhos. Então a pessoa acordava, pegava o livro e falava assim: deixa eu dar uma olhada aqui, que é que eu sonhei com isso, tá? Tinha significados, é que agora eu esqueci, mas, por exemplo, se você sonhar com um velho dentro de casa, era uma coisa. Se você sonhar com alguma coisa enterrada dentro de casa, é outra. Se você Cada coisa tinha o seu significado, tá? Era comum, então não é exagerado. E os sonhos era tão importante porque eles pensavam, diziam assim, é a comunicação do divino com a gente. Deus quer, os deuses, tá? Quer dar uma mensagem. Então, se pessoalmente isso já era assim, né, para o povo ralé, o povo simples, imagina para o rei, porque o rei mexia com o país todo. Então, depende do sonho do rei era complicado, viu, gente? Era muito complicado isso aí. Por isso que o rei tem esse exagero e ele fala, né? Se vocês não me disserem o que é, eu vou matar vocês e destruir as suas casas, né? Olha só que coisa louca, né? Se não disserem, eu vou acabar com vocês. Mas
Rei é rei, e eu tenho uma teoria que é assim, que todo mundo que quer ser rei, todo mundo que quer ter todo o poder não bate bem da cabeça, porque como é que você pode querer todo o poder ou o poder só para você e sua turma? Não bate bem da cabeça, tá bom? Mas continuando aqui no verso 6, no verso 7, eles dizem, né? Assim, diga ao rei o sonho e seus servos daremos a interpretação. Tá? A interpretação eles faziam mais ou menos eles tinham em argila, eles tinham o fígado de um animal. Então eles pegavam o fígado do animal, ele tinha, eu vou ver se eu sou péssimo para desenho, tá? Então eles pegavam, mas também eu fiz de lápis, aí não dá para ver. Era mais ou menos assim, não dá para ver, né? Um fígado de animal. Eu vou tentar, viu, gente? Vou usar aqui. Ver se dá para ver. Dá para ver? Ah, aqui, dá para ver. Tá vendo? Mais ou menos assim o fígado do animal. E ele tinha isso feito em argila e ele tinha uns buracos aqui, tá? Então, o que eles faziam? Eles sacrificavam o animal, abriam, tiravam o fígado do animal e olhava as manchas que tinha. Então, a mancha que aparecia, que era mais ou menos parecido com o lugar que estava, aí eles conseguiam fazer a sua interpretação, tá? Só que uma coisa é interpretar algo que você sabe o que é, outra coisa é pegar do nada e você ter que interpretar alguma coisa, é adivinhar o que o outro tem. No verso 8 diz assim: Respondeu o rei: Percebo bem que vos quereis ganhar tempo, porque vedes que assunto me tem escapado, tá? Então o rei fala: vocês estão me enrolando, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão me enrolando. Que é isso que vocês querem fazer? Aí os caldeus no verso 7, no verso 10 responde assim: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil. Ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a gente, não é com a carne. Então, pense, se ele chegar e falar, rei, tudo bem, mas o que o senhor pede, irracional, não dá. Por maior que fosse o rei, por mais poderoso, ou por mais ditador, dominador que ele fosse, ele nunca pediu o que o senhor está pedindo. Ele falou, o que o senhor pede, só os deuses podem dizer, e eles não moram conosco, eles não estão conosco. Aí o rei se enfureceu, no verso 12, e ele ordenou que matasse todos. Quem fazia parte do grupo, desse grupo também? Daniel. Lembra que eles eram mais doutos, 10 vezes mais doutos que todos eles, né? Daniel fica sabendo das coisas, né? E aí o que ele faz? No verso 15, no verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque. Olha aqui, ó. Avisada e prudentemente Arioque, capitão da guarda, que tinha saído para matar os sábios, né? No verso 15 ele diz: Por que apressa tanto decreto por parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel não estava lá, nem ele nem os amigos. Arioque explicou. Então, no verso 16, assim, e Daniel entrou e pediu ao rei que desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. E o que Daniel fez? Daniel pegou seus amigos, conversou com o rei deu tempo, deu uma noite, o rei muito bonzinho, né? Então uma noite, até amanhã de manhã eu quero saber. E aí Daniel pegou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e eles passaram a noite em jejum e oração, pedindo a Deus para que desse o sonho e a sua interpretação. Porque eles sabiam que isso era algo que não dava para um ser humano comum fazer. Tinha que ser algo maior. E eles passaram, e no verso 19, diz assim: Então veio o segredo revelado a Daniel numa visão à noite. Então, Deus, eles estavam orando, estavam pedindo a Deus,
estavam ali clamando ao Senhor, não só por eles, mas por todos aqueles que estavam fazendo parte desse grupo, né? Então eles clamam ao Senhor e Deus responde. Quando Deus responde, diz assim: Daniel louvou a Deus. E no verso, então tem ele louvando a Deus, e no verso 23 ele diz assim: Ó Deus, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber qual é o assunto do rei. Ele coloca, ele é grato a Deus e ele reconhece que se não fosse Deus, nada disso poderia ter acontecido. E o que ele faz? Ele vai até o rei, tá? Ele vai até o rei, ele fala com Arioque primeiro, Arioque coloca ele diante do rei, mas eu não coloquei aí, mas no verso 27, ele diz assim: respondeu Daniel. Primeiro, no verso 26, o rei pergunta para Daniel, né? Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Aí no verso 27, Daniel diz o seguinte: respondeu Daniel na presença do rei: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Eles, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Os seus sonhos, as visões da cabeça que tiveram e da tua cama são estes. Então, Daniel, quando ele chega perante o rei, ele não fala assim: "Oh, eu sou bom, ó, dá licença aí, gente, ó, abre alas aí, Daniel está entrando, tá? Eu sou o cara, eu consegui." Não, ele coloca toda a honra em Deus, ó. Ele diz aqui: o que o Senhor pediu, Deus revelou. O Deus que está no céu, não sou eu sou um instrumento, tá? E ali ele começa a falar do sonho. Ele fala ali, né, a partir do verso 31, ele diz que o rei estava olhando numa das suas visões, ele viu, tá, uma estátua que era imensa, tá? Imensa em esplendor. Ele diz que era excelente, estava em esplendor excelente, estava em pé diante do rei e a sua aparência era terrível. Então era algo impressionante e assustador ao mesmo tempo. Algo assim fantástico e, e assustador. E aí ele começa a falar: o que o senhor viu é assim. A estátua tem a cabeça de ouro, tá? Então, ó, de ouro fino, tá? O seu peito e braços era de prata, os quadris, o ventre e as coxas de cobre, a perna de ferro e os pés em parte de ferro e de barro. Eu fico imaginando a visão que ele teve, né? Que Nabucodonosor teve. Eu acho que essa estátua estava brilhando com a luz do sol, com alguma coisa. Devia ser algo magnífico de se ver, mas ao mesmo tempo assustador, como diz aqui, né? Mas ele continua. E aí ele diz assim: você estava vendo quando de repente uma pedra, e ele diz assim no verso 34, foi cortada sem auxílio de mão humana, quer dizer, a pedra foi lançada do céu, lançada do alto do monte, sem auxílio de mão humana, o que alcançou a estátua nos pés, bateu nos pés e acabou, tá? Aí no verso 35 diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana na eira do esteiro, quer dizer, se acabaram, viraram pó ali, tá? E o vento levou e não se achou lugar. E a pedra se transformou num grande monte que encheu toda a terra. Olha só a visão que ele tem. Então tem a estátua ali, né? A estátua de todos os metais, ouro, prata, bronze, ferro, pé com ferro e parte de barro. Vem a pedra, bate ali, esmiuça tudo, acaba, vira pó, né? E a pedra se torna grande, enche toda a terra. Tudo bem. Aí ele fala: este é o sonho. Agora a interpretação. E aí ele vem com a interpretação a partir do verso 36, tá? E ele vai falando para o rei a partir do verso 36. Ó rei, este sonho também é sua interpretação.
que diremos à tua presença. Tu, reis, é a cabeça de ouro. Babilônia era a cabeça de ouro. Muitas coisas que a gente tem da cultura hoje é de Babilônia, tá? Babilônia foi o primeiro império mundial, durou de 605 a 539. O ouro representa riqueza, representa esplendor, tá? O ouro representa coisas fantásticas, tá bom? É, o profeta Jeremias comparou Babilônia com uma taça de ouro. Está lá em Jeremias 51:7. O título Rei dos Reis e do Domínio que está sobre todas as coisas, né? Era de Nabucodonosor. Ele dizia isso, tá? O rei dele era o Rei dos Reis. Então, quando ele fala assim que é a cabeça de ouro, como eu falei, ó, tem muita coisa que a gente tem hoje que é de Babilônia. Então, a gente tem, por exemplo, a matemática veio da Babilônia. Então, a contagem por seis. Então, a gente tem 1 hora tem 60 minutos, tá? É babilônico, tá? 380 graus, 180, é babilônico. É, deixa eu pensar em mais coisas aqui. Ó, irrigação. Tem coisas que eles não criaram, mas eles desenvolveram. A gente viu que a astrologia, astronomia, medicina, tudo, eles ou criaram ou eles desenvolveram. Então, Babilônia era rica não só em ouro, mas em cultura. E dizem que era tão rica que alguns eh, sacerdotes eles usavam fios de ouro nas suas vestes de Babilônia, de tão rico que era Babilônia, tá? Tão rico que era esse reino, tão poderoso que era esse reino. Por isso que Babilônia era o esplendor daquela época. Falam que quando Alexandre o Grande entrou em Babilônia, olha que já tinha passado muito tempo, ele ficou extasiado com a beleza da cidade, né? Então você tinha o Jardim Suspenso, tudo que Babilônia fez era algo fantástico. Então, ó, Babilônia durou de 605 a 539, quando Dario, tá? Dario, o rei da Medo-Pérsia, conquistou Babilônia. Então, caiu Babilônia e aí veio o reino da Medo-Pérsia, tá? Eram dois, tá? Dois reinos, não era um só. E aí, quando a gente vê a prata é inferior ao ouro, tanto em valor como em beleza, tá? É, ali, Média Pérsia não era um país só, eram dois que se juntaram, tá? E formou um só. Dario era que dominou numa forma fantástica. Lembra que quando a gente estuda, a gente sabe que Babilônia era cercada, o rio Eufrates passava dentro dela e os muros não tinha como nem, vamos dizer, sitiar a cidade. Então, Ciro cortou a água que ia e por baixo dos muros os soldados entraram e acabaram com Babilônia, tá? Então ele fala, ó, depois de você virar um reino que é menor, tal, então que veio a Medo-Pérsia, menor em poder, menor em cultura, menor em riqueza, tá bom? E aí durou de 539 a 331 antes de Cristo, tá? Em 331, Alexandre o Grande, tá? Após 3 batalhas, deixa abrir aqui, tá? Alexandre o Grande, após uma batalha com Daniel, ó, com Dario III na batalha de Arbela, tá? Passou a dominar tudo. Dario fugiu dessa batalha, ele perseguiu Dario. Depois, os soldados de Dario foi lá, matou Dario e trouxe a cabeça para Alexandre. Alexandre ficou muito triste. Alexandre matou esses soldados porque ele achava que um rei deveria ter respeito, né? Deveria ter tido respeito pelo rei. E Alexandre dominou. Alexandre era algo alguém tão fora da casinha, tão fora do comum, que ele, com 23 anos, ele tinha dominado todo mundo. Diz a história que quando ele chegou e dominou todo mundo, ele foi até a Índia, ele chegou até a Índia. Quando ele chegou até lá, ele sentou e chorou porque não tinha mais o que
dominar, tá? Não tinha mais o que dominar, não tinha mais o que... Acabou, ele tinha dominado o mundo todo. E Alexandre fazia assim, ele chegava no lugar, mas ele não ficava, ele continuava, ele continuava, ele continuava, ele ia em frente, ele não parava. Alguns estudiosos dizem que ele fez isso por causa do pai dele, ele tinha um problema muito grande com o pai dele, tá? Então, que ele queria deixar o pai para trás, então ele ia, ele foi dominando, ele dominou o Egito, subiu, voltou, dominou a parte da Palestina, a parte de Israel, a parte da Síria, dominou os babilônicos, foi até a Índia. A Índia ele cansou, ele voltou para a Babilônia, onde morreu. Alguns dizem que ele morreu envenenado, alguns dizem que ele morreu de tanto que bebeu, tá? Ainda não sabe por quê, e ele não deixou herdeiro. Então, veio a Grécia durou de 331 a 168 antes de Cristo, tá? Dominou mais ou menos aí uns 150 anos, tá bom? Aí vem as pernas de ferro. Perna de ferro é Roma, tá? O Império da Roma, o Império Romano, ele surge a partir do ano de 168 a.C., onde os romanos vencem os gregos na Batalha de Pídina, tá? Derrotam as forças gregas e eles passam a ser um império. Ele é de ferro, porque pode ver, eles tinham menos conhecimento, não tinha tanta riqueza, não tinha tanto glamour como tinham os outros impérios. Tanto que, em termos culturais, Roma absorvia a cultura dos lugares que ele ia, tá? É, dos etruscos, de outros, dos gregos eles absorveram muita coisa, até os deuses, eles pegaram os deuses deles, os deuses gregos, e passaram a ser deuses romanos. Então, Zeus passou a ser Júpiter. Então, eles faziam essa absorção, tá? Mas eles eram uma máquina de guerra, uma máquina de matar, tá? Os historiadores militares dizem que existiu na Terra três grandes exércitos: o de Roma, Gengis Khan e de Hitler, tá? Foram os três maiores exércitos que existiram. Então, o exército de Roma era algo temido, porque ele era um exército extremamente disciplinado, um exército extremamente competente, é, e eles chegavam assim, chegavam numa cidade, em algum lugar, eles negociavam. Se o povo se rendesse, tudo bem, pagava impostos para ele, podia ficar ali, e eles seriam servos de Roma, tá? Algumas pessoas eram levadas como escravos. Se eles não se rendessem, eles cercavam a cidade, eles destruíam toda a cidade, eles deixavam a cidade abaixo, botavam fogo na cidade, levavam as pessoas para lá, mulheres e crianças eles transformavam em escravos, alguns homens eram escravizados e outros eram crucificados. Roma era algo de dar medo, tá bom? Depois Roma vai aparecer mais para frente e a gente vai ver isso aí. Roma durou de 168 a 436 depois de Cristo, tá? E a gente tem os pés em parte de ferro, em parte de barro. Os pés é Europa. Ele diz aqui: e quanto ao que viste sobre os pés, isso verso 41, em parte de ferro, de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, portanto, viste ferro misturado com barro. E ele diz assim: e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como por uma parte o reino será forte e por outra será frágil, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura. Quando a gente olha a história, eles Roma caiu em 476 depois de Cristo, tá? E aí esse reino vem até hoje, que é a Europa. Roma caiu quando os bárbaros venceram Roma. Então você tem os francos, os burgúndios, os visigodos, os vândalos, os suevos. Eles dominaram Roma e dividiram Roma, tá? Roma foi dividida.
Então, a partir daí, começou a Idade Média, tá? Com essa divisão, começou a Idade Média e veio até hoje. Mas ele fala que eles nunca mais iriam se unir. Esse aqui é um mapa da Europa em 1914. Então você tem aqui, ó, a Grã-Bretanha, tá? O Reino Unido, a França, a Espanha, a Itália, a Áustro-Húngaro, a Germânia, a Romênia, a Bulgária, a Sérvia, tá? A Grécia, o Reino Otomano, os russos, tá bom? Dinamarca, Suíça, tem a maioria aqui desses reinos. Então você tem a Inglaterra, a Alemanha, os austro-húngaros, o russo, que eram os principais, todos eles tinham seu rei. E uma coisa, os reis eram todos parentes, todos primos. Lembra que diz aqui, ó, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se apegarão. Na Áustria tinha a família de, se eu não falo, memória, Burgon. Se eu errei, depois me corrijam aí, tá? Da Borgonha, né? Vou lembrar direito. Eles deram muitas filhas para os reinos daqui durante muito tempo. E eles eram parente mesmo, porque essa senhora aqui, ó, estou tentando lembrar, é o mesmo que era a família lá da Áustria, que é mesmo da rainha Leopoldina aqui do Brasil. Mas vamos lá, depois a gente lembra. A rainha Vitória era a avó da Europa, porque todos eles eram parentes dela, todos eles eram netos dela, tá? E nem isso fez com que, é claro que na época da Primeira Guerra Mundial não era ela, era o filho dela, tá? Mas eram todos primos e eles guerrearam. Então você olha aqui e fala assim, nossa, tentou semente, não deu certo. Ah, mas teve outros que tentaram. Carlos Magno é o pai da Europa, foi tido como pai da Europa, não conseguiu. Esse senhor aqui, Napoleão Bonaparte, não conseguiu, perdeu a Rússia lá por conta do inverno, teve que voltar com o rabinho entre as pernas, depois perdeu em Waterloo e acabou a alegria dele, né? Aí a gente tem Hitler, que também tentou de todas as maneiras e não conseguiu. Aí você fala assim, mas será que vão conseguir de novo? Ele diz aqui, ó, não vão se misturar. A última tentativa foi isso aqui. Tentaram, eu lembro que quando apareceu a União Europeia, muita gente falou assim, ah, agora a Europa vai juntar. E eu lembro que eu vi um pastor, num sermão dele, ele falou, não vai, a Bíblia diz que eles não vão se juntar, eles podem tentar ficar um tempo, mas não vai dar certo, vão separar. E o que aconteceu? Com o Brexit da Inglaterra, tá? O Brexit da Inglaterra separou. Então você não tem mais a Europa unida. E mesmo a União Europeia ainda tem muito problema, tem muita confusão, tem muita crise ali, tá? E outra coisa que ele fala que um seria mais forte que o outro. A comunidade, quando tinha a comunidade europeia toda, quem sustentava era a Inglaterra, a França, a Alemanha, tá? Que eram os países fortes aí que sustentavam. Você tem Portugal, que não é tão forte, você tem a Grécia aqui para baixo, que é muito fraca, que é fraquinha. Lembra que a Grécia, quem é mais velho um pouquinho que nem eu, lembra que a Grécia passou uma dificuldade tão grande, mas tão grande que eles não tinham dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, não teriam força. Então, um é mais forte, um é como ferro forte e o outro é como barro fraco. E esse foi um dos motivos que a Inglaterra resolveu puxar o carro da comunidade europeia, porque ela estava ajudando a sustentar. Até dizem que se a França e a Alemanha sair agora, acabou a comunidade europeia. Eles não vão ter condição, tá bom? Mas ele continua e ele diz assim: no período desses reinos, tá? Tá no verso 44, mas no dia desse reino, o Deus do céu levantará, tá? Essa é a pedra lançada. Então ele diz, ó, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá. Então, haverá um reino que Daniel diz que o Deus do céu levantará esse reino. Não é um reino humano,
não é um reino que vem com mãos humanas, não é ideias políticas humanas, não é direita, não é esquerda, não é centro-esquerda. É um Deus, o que vai trazer a solução é o Deus do céu que levantará esse reino, né? É ele que vai levantar, vai esmiuçar tudo, tá? E diz aqui: mas ele subsistirá para sempre. De maneira que viste, verso 45, que o monte foi cortado com a pedra sem auxílio das mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então ele falou: ó, rei, o senhor está vendo tudo isso que passou? O senhor é a cabeça de ouro, mas sabe, vai chegar um dia lá nos pés, na época da Europa, que Deus vai destruir tudo, tá? E pode ver que a pedra, ele não mistura com nenhum desses materiais. Ele vai destruir todos esses materiais, vai virar pó. E aí vai virar um grande reino que encherá toda a terra. É isso que ele fala. Por isso que ele fala nessa ordem: vai destruir o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. Vai destruir tudo. É um reino que não depende de força humana. Esse reino que Deus está prestes a cumprir não depende de nenhum ser humano, não depende de ideias humanas, não depende de teorias humanas. Tá? É um reino de Deus. E que reino é esse? É a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, quando ele voltar em poder e grande glória, e vai ser breve, porque quando a gente olha os acontecimentos, guerra na Europa, guerra nos lugares, isso é prova de que algo vai acontecer e precisa acontecer, tá? O rei reconhece, olha o que o rei diz assim, no verso 47, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas dádivas e pôs ele governador de toda a província da Babilônia, como também fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei que constituiu ele, pediu Daniel ao rei e constituiu sobre os negócios da província seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Tá? A gente nota aqui o rei ficou tão agradecido, que ele reconheceu a Deus, que só podia Deus. Os caldeus mesmo falaram, só Deus é que pode revelar isso aí, mais ninguém. E ele ficou tão agradecido que ele falou, ó, grande é o seu Deus, ele realmente é o Senhor dos senhores. E aí ele encheu Daniel de bênçãos, de gratidão, de prêmios. E vê que quando a pessoa cresce, ela não esquece daquelas pessoas importantes. Porque Daniel fez um pedido pelos amigos. Ele falou, eu vou subir, mas eu não vou sozinho, tá? E os amigos dele passaram também aos negócios da província, tá bom? Lições que a gente tira do capítulo 2 de Daniel. É o seguinte, nós não compreendemos a história, tá? A gente acha que a história, as coisas que acontecem, é puramente humano. Então a gente olha assim e fala, nossa, Hitler não ganhou a guerra. Ah, não ganhou por quê? Aí a gente fica colocando, porque se juntou Inglaterra e Estados Unidos, se juntou não sei o quê, por conta da... Gente, por que se juntou? Porque Deus estava envolvido e Deus falou que não vai juntar. Não juntou porque Deus sabia que não ia juntar. Deixa eu esclarecer um negócio aqui. Às vezes a gente olha e pensa assim, então Deus controla, nós somos bonecos manipuláveis na mão dele? Nada disso, gente. Vocês vão entender. Quem é professor vai entender. Às vezes, quando começa o terceiro bimestre, depois, de repente, na P1 do terceiro bimestre, na V1, depende da escola que você trabalha, é, a gente já sabe qual é o aluno que vai reprovar ou não. Se o aluno está muito mal no primeiro, está muito mal no segundo, e no terceiro ele vem patinando, você olha assim, você já sabe que ele vai reprovar. Mas ele vai reprovar porque eu estou mexendo os pauzinhos para ele reprovar? Não, ele vai reprovar. Porque ele, no caminho que ele está andando, é de reprovação. Eu, como professor, vou fazer o possível para que ele tente recuperar, mas vai depender dele.
Então, Deus não é porque ele vai manipulando as peças, tá? Ele está envolvido na história humana, sim. Ele está envolvido e guiando porque ele está orientando, não é mexendo. Nós não somos peças de xadrez num tabuleiro. E tem gente que acha, nós somos peças de xadrez e Deus e o diabo ficam mexendo. Não. Deus guia, tá? Ele guia, ele não está manipulando, é diferente. Ele está envolvido, preocupado, ele guia, ele orienta, tá? A história humana. E a Bíblia diz assim que não há governo que não suba sem autoridade de Deus. Aí eu vou fazer uma abertura, porque nós estamos vivendo em períodos difíceis. Nós vemos assim o mundo tão, né, direita e esquerda, e às vezes as pessoas nem sabem do que estão falando. Tem gente que olha assim, subiu o governador tal, presidente tal, a presidente tal, agora vai ser a salvação. Gente, a salvação não vem por mãos humanas. Não é se o seu partido é de direita, se é de esquerda, se o seu candidato é de direita, é de esquerda. Eles não vão fazer nada. Nada, tá? A salvação vem de Deus. Olha aqui, ó. A história tem um alvo e está se movendo em direção à segunda vinda. Tudo que está acontecendo está direcionando a história para a segunda vinda de Cristo. Então, o desastre, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente tem que orar pelas pessoas que estão lá, é um prenúncio da volta de Cristo. A guerra que está acontecendo na Ucrânia, lembra? Guerra, rumores de guerra na Ucrânia, com a Rússia, Israel, com a Palestina, com o Hamas, não com a Palestina, mas com o Hamas. A gente acha que é só ali, mas a África está em guerra. O nosso país, você não pode sair de casa, você tem medo de ser roubado, perder o celular, ser roubado, ser assaltado, perder a vida, tá? Ou às vezes num acidente. Então, tudo que está acontecendo está direcionando esse mundo para a volta de Jesus. Está dizendo, chega, porque a única coisa que pode dar solução nessa vida é algo sobrenatural. E não é nenhum ser humano, seja ele de direita, de esquerda, por melhor vontade que ele tenha, por mais boa vontade, não é ele que vai dar sentido. É o nosso Deus com a volta de Jesus. E o Deus é o Senhor da história. Entregue sua vida a Ele. Se Deus sabe o que vai acontecer, olha, Ele deu 4.000 anos aí de profecia ou mais para Daniel, vários anos de profecia. Imagina que a minha vida e com a sua, que são só alguns anos, o que que Ele não pode fazer? Porque Deus quer nos encontrar nesse dia. Nós nos preparemos, que nós estejamos prontos, que nós queiramos a salvação, que nós queiramos encontrar isso de que isso é que deve estar na nossa mente. Essa deve ser a nossa vontade, encontrar o nosso Senhor Jesus, porque aí, ó, a gente vai para um lugar que não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, não vamos brigar com parente, com amigos, né? Não vamos brigar com nada por conta de política, por conta de terreno, por conta de coisa, nada. Deus vai dar algo muito melhor. O que que você quer hoje na sua vida? Deus tem algo melhor para dar para você. Que você coloque isso no seu coração, que você aceite, que você saiba que Deus está preparando um lugar para mim e para você a hora que Jesus voltar. Um abraço a todos, até a próxima.